Olá! Você já é inscrito no canal, você sabe que não é comum aparecer eu aqui sem uma gameplay ali do lado. Então, eu não sei se tá gravando. É literalmente o cabra. Acontece que eu queria fazer um formato de vídeo meio diferente. É isso. Mas a grande verdade é que Vai na Fé acabou e eu tô apático. A gente como brasileiro, a gente tem uma relação tanto quanto conturbada com telenovelas, principalmente da Rede Globo. Mesmo que a minha e futuras gerações estão consumindo cada vez menos novelas, ainda faz parte do nosso DNA. Inclusive você, jovem esquisitinho que passa mais tempo no Discord do que deveria, inclusive, tá no nosso DNA a maneira que a gente lida com bordões do jeito que lida. Novelas englobam essa maneira como a gente lida com as coisas. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar de novela. Novela das 7 ainda, Vai na Fé. E sim, eu só vou falar da novela da Globo, porque sinceramente são as únicas que eu assisto. Mas aí cá entre nós, eu e você aqui. Vamos combinar que novela das 7 em específico são um exercício interessante de desligamento mental. Não porque são comédias, não porque são novelas, que essa é uma tese que uma galera meio esquisita sempre colocou. Mas não é por isso, não é por isso. E sim porque parece que a novela das 7 em específico não tem nenhum tipo de esmero, quase não tem nenhum carinho. Eu sei que é um pouco abstrato falar desse jeito. Mas cara, a gente não viu uma novela das 7 boa desde Verão 90. E eu acho que era em 2018. E de lá pra cá a gente teve boas novelas das 6, boas novelas das 9, mas das 7 sempre é essa várzea. Sempre é essa coisa. Dito isso, eu não quero criticar os profissionais que trabalharam e trabalham na novela das 7. Não só em Vai na Fé, porque eu não faço ideia de como funciona tudo isso na prática. E acaba que a maioria das novelas acabam sendo o que elas podem ser e não o que elas poderiam ser. Muitas vezes acaba sendo um produto de é o que deu pra fazer. Tá bom, bora, acabou a cena, acabou, vai ter que ser desse jeito. Arruma a Fernanda, arruma o Júnior, cadê a Priscila? Eu não tô entendendo, cadê a Priscila? Ninguém me falou que a Priscila não vinha hoje. Se o objetivo de uma novela das 7 é gerar engajamento ou fazer de sentir uma coisa, Vai na Fé definitivamente é uma novela das 7. A maneira como Vai na Fé aborda assuntos sérios fica variando entre uma coisa completamente aleatória, tipo uma dança doida do Suspiria, esse filme é legal, ou então um relógio caro, que é tudo meticulosamente pensado, e é assim que os diálogos vão fluindo Mas o grande mérito de Vai na Fé é que quando o assunto é sério, parece que tem um esmero maior. O drama da protagonista Sol é interpretado de uma maneira muito, eu ia dizer delicada, mas delicado não é o termo certo. Pensado, tem muito esmero nas cenas que tratam do drama que é a vida da Sol, especificamente dos traumas dela. E acabam protagonizando os momentos mais fortes na novela. Acabam sendo sobre os dramas e traumas da Sol. E são cenas devastadoras que eu não vou botar aqui nenhuma, porque eu tenho muito medo da Rede Globo. Mas eu vou mencionar que a cena em que o Benjamin fala pra Sol, com todas as letras que ela sofreu, é uma das cenas mais fortes que eu já vi numa novela. E na verdade uma das cenas mais fortes que eu já vi em qualquer material audiovisual. É uma cena bem difícil, é uma cena muito difícil, a maneira que a trilha sonora entra, e eu gostaria tanto de poder colocar essa imagem, mas eu não posso porque eu tenho muito medo da Rede Globo. Aliás, meus parabéns para Sharon Menezes. É uma cena desconfortável, é uma cena forte, é uma cena dramática, e isso numa novela é muito importante. Se em 95% do tempo da novela são só personagens conversando, pessoas dialogando, então o contraste para tu fazer um diálogo se sobressair é bem mais difícil de se fazer do que parece. É só notar a maioria dos momentos mais físicos da novela que acontecem. São assassinatos, são roubos, mas fora isso, a maior parte de uma novela são diálogos. Isso aqui não é nenhuma crítica à mídia em si. Eu sou da opinião que novelas são um produto audiovisual um pouco diferente dos outros. Mas mesmo com esses eventos físicos e pontuais, nem sempre salvam uma novela de fazer um bom jogo de contraste. A primeira coisa que me vem à cabeça, eu juro pra vocês, é Cara e Coragem. E quando eu escrevi isso no roteiro, eu realmente estava meio puto. Porque, cara e Coragem, a maior parte das cenas de ação de Cara e Coragem são um puta bullshit, são um enorme momento de transição, um enorme... eu não sei se eu vou conseguir fazer vocês entenderem. Na verdade me remete muito ao TikTok, em que o vídeo importante fica aí em cima e embaixo tem algum estímulo visual. Tudo isso pra tentar gerar um contraste que não funciona, porque todos os diálogos de Cara e Coragem são profundos que nem um pedaço de papel. E acaba que um momento que deveria significar alguma coisa é interessante porque ele não significa nada. Simplesmente é uma novela que não queria falar nada e tinha diálogos pra não falar nada. Pera aí, eu acho que eu me exaltei aqui, eu acho que eu fugi um pouco do ponto. Totalmente diferente de Vai na Fé, que quer falar alguma coisa, mesmo que essa coisa seja noção humana básica.
Inclusive isso é um ponto interessante de Vai na Fé. Como Vai na Fé trabalha o ethos dela, vamos dizer assim, as morais que ela quer passar. Em Vai na Fé, a maioria da discussão ética ela acontece por meio de contra-argumentos. A pessoa que está certa, ela não vai argumentar, ela vai contra-argumentar. O errado vai ser o primeiro a se manifestar, digamos assim. Isso não é uma coisa única de Vai na Fé. Tiveram 300 novelas que fizeram isso, mas Vai na Fé vai um pouco além nesse quesito também. É muito comum em Vai na Fé ideias saírem de personagens de fato e não personagens ideias. Eu não sei mais do que eu tô falando, mas vem comigo. No comecinho da novela, a Sol, a protagonista, vai trabalhar como dançarina no show do Luiz Lourenço, que aqui é um artista consideravelmente conhecido, mas ainda assim decadente. E ela faz isso sem avisar ninguém da casa dela. E as pessoas da casa dela acabam descobrindo que ela foi fazer isso por dinheiro, que estavam numa necessidade. Quando ela chega em casa, ao invés dela ter algum tipo de acolhimento, assim, não. As pessoas da família dela, que são evangélicas, olham pra isso com desgosto, desdém, desprezo, ódio, agonia, todas as coisas que eu sinto quando eu acordo. Mas é aí que tá o ponto. Essas coisas não são ditas pelo personagem que seu nome é 82, falando alguma coisa muito preconceituosa. Essas ideias saem de personagens dentro de um meio que faz sentido as pessoas pensarem dessa maneira. E são personagens que vão acompanhar a gente durante toda a novela. A Jennifer, a gente acompanha ela durante toda a novela, ela é praticamente uma protagonista. A mãe da Sol, a gente acompanha ela durante toda a novela. O Carlão, marido da Sol, a gente acompanha ele durante um quarto da novela. Mas mesmo assim, são personagens muito mais do que a caricatura evangélica que a novela simplesmente poderia trabalhar. Se a novela simplesmente fosse caricatural, a ideia ainda funcionaria, mas ela não teria tanto peso e soaria tão verossímil, que é uma coisa que normalmente novelas buscam bastante, como soa no produto final. Tu consegue acreditar que aquilo ali são pessoas dentro dos seus próprios limites, da cultura que elas carregam. Sei que esse é um elogio à estrutura, é um tanto quanto básico, mas eu vejo muita novela pecando nisso. Quando uma novela das 7, como eu disse, normalmente são altamente corridas, então sim, é uma coisa muito mais difícil de se fazer do que parece. Mas também eu não tô ficando cego, eu sei que boa parte da novela ela trabalha com caricatura, até pra facilitar um pouco o trabalho de, tá, aqui a gente vai manter o simples, o que importa é de fato é essa trama aqui. São escolhas que a direção tem que fazer. Uma novela que fez tanta caricatura, tanta bullshit, tantos lacres feios, tanta... foi A Dona do Pedaço. Essa novela me traumatizou pra sempre. A Dona do Pedaço esquivou tanto de fazer conflitos reais dentro da trama que praticamente parece que não tem trama. Eu juro, eu tô tentando lembrar de alguma situação que não foi esdrúxula dentro da novela e simplesmente não vem, porque a maioria das coisas que acontecem de fato são feitos personagens que são caricaturas odiáveis, nada a dizer. Isso que na cultura de novelas que a gente tem aqui no Brasil, pessoas entendem a novela das 9 como algo mais sério. Aqui vamos ter uma conversa séria, de adultos, de homem pra homem, entende? Mas eu juro, eu não consigo associar a maneira como as pessoas tratam a novela das 9 da mesma maneira que otaku e o público de mangá em geral trata mangá seinen. Nossa, olha só a quantidade de sangue. Porra, o cara perdeu um braço e saiu muito sangue. Você curte sexo. Mas que no final das contas trata o que tá acontecendo como se, sei lá, o público fosse alguém da quinta série. Vai na Fé é One Piece e A Dona do Pedaço é Gantz. É uma grande covardia de não querer crescer a história verticalmente e só continuar fazendo ela virar um trenzinho de pontos que tem que passar, simplesmente porque tu não quer discutir certas coisas. Enquanto isso, Vai na Fé fez literalmente o personagem mais complexo da novela ser literalmente um... Sei que para algumas pessoas o personagem mais complexo ser justamente pode soar horrível, que sinceramente eu compreendo. Só que isso mostra o quanto a novela está se levando a sério, o quanto ela evita tomar certos caminhos. Personagens complexos só ficam complexos quando colocam dilemas morais no meio disso. E não é a gente simplesmente sabendo que o vilão fez escola particular quando ele tinha 8 anos, ele foi medalhista de judô. E aí, quando ele tinha 16 anos, ele bateu o carro. Nada disso faz o personagem ser complexo, só faz ele virar uma ficha de RPG. Theo é um dos melhores vilões que eu já vi na minha vida. E aí eu tô colocando qualquer tipo de mídia. Ele é assustador, ele muitas vezes parece onipotente, ele muitas vezes parece que nada toca ele. Na reta final da novela, quando a Kate fala o quão frustrante é lidar com o Theo porque parece que nada dá errado pra ele, consegue acreditar porque... tu vê isso em tela, não é só um personagem citando uma coisa que quer que tu acredite, não. Por outro lado, a gente tem esse vilão que é absolutamente assustador,
sendo ultra patético. Ele toma porrada pelo menos 3 vezes que eu me lembre, provavelmente foi mais. E não são brigas, é só ele apanhando mesmo. E são os momentos mais satisfatórios da novela. Isso junto com a imagem dele com fidget spinner, enfim, é ridículo. E eu sou da opinião que vale a pena ridicularizar sim imagens, ideias e personalidades horrorosas. Tem um vídeo da Lindsay Ellis sobre isso, é bem legal. Também acho muito competente a maneira como a novela botou a impulsividade do Theo funcionar, tanto para pessoas que ele gosta quanto para pessoas que ele não gosta. Eu acho que no final das contas isso pode ser até um pouco perigoso. Até porque quando isso acontece a gente vai acabar descobrindo algumas traços de personalidade do Theo e um pouco do passado dele. Só para mostrar um pouco ainda que ele também é um pouco de uma vítima. A ordem dessas informações tem função narrativa. E é pelo Theo que a gente conhece a segunda personagem mais complexa da novela, que é a Clara. Anos de convivência com o Theo, anos e anos de manipulação dele pra cima dela, e ainda mais anos e anos e anos fazendo ativamente parte da classe alta carioca. Eu sei, credo. Gera uma personagem que no começo é passiva e frágil, mas que visivelmente no começo dá pra ver que ela vai passar por algum tipo de arco. Fazem ela sair dessa imagem frágil para alguma coisa bem forte. Só que com essa força vem junto tudo aquilo que ela nutre dentro do meio cultural dela. Todos os discursos que ela manda pra Kate, xingando a Kate, botando tudo que ela fala sobre questionamento, são coisas absurdas, credo. Tão absurdas. Ao mesmo tempo que eu fico dividido entre isso é uma caricatura da classe alta carioca, eu fico dividido com, cara, provavelmente existe alguém assim, falando literalmente isso. Isso faz parte de um dos méritos das novelas em geral. Elas conseguem fazer tudo aquilo ali soar muito próximo por ser um entretenimento diário, mas enfim, não vamos prolongar muito nisso. E no meio de tudo isso a gente ainda tem a relação dela, que durante a novela a gente vai várias vezes elas discutindo e colocando o próprio relacionamento à prova. Principalmente na reta final da novela. As conversas que elas têm no final da novela são momentos de dor genuína. E a leitura da mano de todos os eventos é bem razoável, na verdade. Dito tudo isso, não é interessante que os personagens mais complexos e ativamente interessantes são justamente os personagens brancos e ricos? Fique claro, não são meus personagens favoritos, mas são claramente os mais complexos da trama, até mais do que os protagonistas. E isso acontecendo em Vai na Fé é bem engraçado. Porque uma das primeiras manchetes que me apareceu sobre Vai na Fé é que seria uma novela com 70% do seu elenco negro. Algo que é muito positivo, eu não preciso nem falar. Mas eu engulo essa informação e sinto um gosto um pouco agridoce, porque a maioria dos personagens negros dessa novela não levaram nem metade do tempo de construção de personagem do que esses outros dois. Claro que tem a Kate, é claro que tem a Jennifer, é claro que tem a Sol. Mas definitivamente não é a mesma coisa. Ao ponto da novela preferir dar uma ideia de redenção material para um redenção essa que ele inclusive procura. Preferiram isso ao aumentar a complexidade do Benjamin, que é um protagonista. Eu não vou saber em números exatos, porque sinceramente eu tenho uma vida, mas eu tenho plena certeza que o tempo de tela aproveitável do Benjamin não é o mesmo tempo de tela aproveitável do Theo. Eu tenho plena ciência que é normal novelas darem bastante ênfase nos seus vilões, mas quando uma novela se propõe a tratar de temas e dilemas atuais, tem essa discrepância, não tem como não pensar que o audiovisual ainda é uma mídia muito arbitrária. É claro, no audiovisual tem bastante acidentes, tem um monte de histórias sobre isso, mas convenhamos, é a Rede Globo. Eles têm bastante poder para evitar que aleatoriedades e acidentes aconteçam. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que eu quero comentar sobre a novela, mas que eu não consegui colocar no corpo do texto. Primeiro de tudo, a Clara Monique é um absoluto ícone. Essa atriz poderia atuar o básico e já estaria bom, e ela simplesmente quebrou tudo. Eu quero ver muito dos outros trabalhos dela. Eu adoro o Luiz Lourenço da metade pro começo da novela, porque são simplesmente as cenas mais engraçadas da novela inteira, são ridículas. Ele é um típico bufão e muitas vezes não tem como tu não torcer pra ele. Da metade pro final é que ele passa por aquele arco, ele fica um personagem muito mais gostável e mais fácil de se identificar, mas eu acho que eu ainda gosto da parada meio ridícula. A personagem Vilma Campos da Renato Sorra é triste. Eu não consegui rir genuinamente, eu só tinha acessos de cringe que não contribuiriam em nada. Eu não sei se naquele momento eles queriam fazer algum tipo de meta-comentário, mas se essa era a ideia, não ficou legal, só ficou irritante mesmo. A Globo ainda tem medo de gays, porque eu só lembro de 2 beijos. E no fim termina num tom otimista que eu achei, sinceramente, cínico. As cenas do casamento da Sol e do Benjamin são otimistas, mas eu acho que são otimistas inocentemente. Muitos dos cortes daquela cena foram claramente rushados.
A direção do final foi claramente rushada, mas tudo bem, eu aceito. No final das contas, o que mais importa é o caminho do que de fato o final. Tem obras que são exceção, sim, eu tô falando com você, Game of Thrones, mas aqui eu adorei tanto o caminho que eu não importo tanto assim com o meio. Na verdade, pensando bem, tem poucas novelas que tem um final legal. Na verdade, só teve uma novela que teve um final realmente bom. É isso, o vídeo acabou. Eu não sei se esse formato vai voltar, mas por via das dúvidas, se inscreve, comenta, like. Tchau!